Nós hoje, quando nos apresentamos como uma empresa que faz parte de um restrito número de empresas centenárias, de um grupo ainda mais restrito, porque é uma empresa centenária que continua na mesma família, hoje é a terceira geração que acompanha este negócio. Isto por si, combinado com os produtos, são elementos diferenciadores que nos alavancam os negócios em termos de novos mercados, assim como os dos atuais mercados. A Adico está a celebrar 100 anos de história. Estamos naquela que afirmam ser a fábrica de mobiliário metálico mais antiga de Portugal e a segunda mais antiga da Europa. Qual é o segredo para esta longevidade? Eu acho que o segredo para a longevidade deste primeiro centenário da Adico materializa-se na combinação de 2 ou 3 fatores. Um dos fatores foi a forma como a Adico iniciou o seu percurso. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1920, portanto, a audácia do seu fundador e a visão que ele tinha, muito avançada para a época, deixou uma estrutura sólida naquilo que era a visão estratégica da empresa. E, por outro lado, no percurso destes 100 anos, a empresa defendeu sempre aquilo que nós denominamos o ADN Adico. Isto é, fomos fiéis a um determinado ADN. Os nossos produtos, hoje mais de 100 produtos, todos eles materializam essa visão e essa presença muito identificada, e eu julgo que essa combinação desses fatores, o relacionamento que temos com os nossos clientes, o relacionamento que temos com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, tornam a empresa uma empresa estável e que permitiu esta longevidade. Indo lá atrás, a 1920, tudo começa com o Sr. Adelino Dias Costa, que era filho de um serralheiro, mas que tinha então esta visão empreendedora que já era muito à frente para a sua época. Ele é filho de um pequeno serralheiro, ele emigra muito jovem para o Brasil, depois com uma doença tropical regressa do Brasil, faz o serviço militar em Lisboa e tinha uma curiosidade enorme sobre a arte de trabalhar o ferro. Ainda em Lisboa vai trabalhar para a antiga fábrica Portugal, mas o sonho de fazer alguma coisa na sua terra, Avanca, foi mais forte, regressa e lança-se no desafio de fazer o que hoje é a Adico, na altura com o desejo de fazer algo diferente. Na verdade, ele logo a seguir, na primeira década, a empresa começa a fazer pequenos móveis metálicos, mas logo nos anos 30 ele tem uma visão estratégica para a empresa e cria quase 2 unidades de negócio. Se calhar na altura não se falava em unidades de negócio, mas uma visão de mobiliário hospitalar e a visão das esplanadas. Por razões diferentes, a visão hospitalar foi detectada essa oportunidade em termos de mercado e a empresa, logo ali nos anos 40, já era a maior empresa em Portugal de produção de mobiliário metálico. As esplanadas foram as sinergias e a visão dele também dos anos loucos, dos finais dos anos 20, onde as pessoas começaram a viver mais na rua e identificou essa necessidade e começou a produção também de esplanadas. A Adico, lá está, produz aqui várias peças de mobiliário, mas digamos que a peça mais icónica é, sem dúvida, a chamada cadeira portuguesa. Quais são os fatores críticos de sucesso desta cadeira? No fundo, porque é que ela é tão especial? A cadeira portuguesa é possivelmente dos poucos ícones da Portugalidade, porque é uma cadeira produzida pela Adico desde os finais dos anos 30, é uma cadeira que sobrevive há 90 anos no mercado. Nós costumamos dizer a título de brincadeira que não há nenhum português que eventualmente nunca se tenha sentado numa cadeira Adico, e nós achamos que o fator crítico de sucesso da cadeira tem a ver com a intemporalidade da cadeira, a durabilidade, um preço competitivo, e isso tem feito com que o ciclo de vida deste produto, digamos que está na maturidade, mas o seu fim não está à vista, e é a nossa intenção, e temos feito um trabalho para dar uma extensão a este ciclo de vida. A cadeira está presente em mais de 50 países na Europa, e é um dos produtos de destaque que a Adico tem, no meio dos outros quase 100 produtos que temos, mas sem dúvida que é uma grande referência a nível nacional e internacional. Eu sei que privilegiam muito esta ligação com o design português. Há aqui um trabalho estreito com designers portugueses. Porquê é que fazem esta ligação? É uma mais-valia nos mercados internacionais? O design português é algo que está, no seu ciclo de vida novamente, está em crescimento.
Portugal, por um conjunto de fenómenos, está um país da moda e nós privilegiamos, apesar de termos algumas experiências com designers internacionais, temos um quadro de designers internos da empresa e, para além disso, temos parcerias com designers portugueses que respeitem e que consigam satisfazer esta nossa necessidade de desenvolver novos produtos, mas sempre com base no ADN Addico, onde reconhecemos que isso é um fator crítico para o nosso sucesso. Prova desse sucesso é o facto de estarem presentes em 30 países. Como é que tem sido esta estratégia de internacionalização? A empresa, curiosamente, em Portugal somos mais conhecidos pela cadeira portuguesa. Nós temos 3 linhas de produtos, uma linha de clássicos, que não são mais do que os produtos que nós vamos aos nossos armazéns antigos e vamos inspirar para peças novas, e os clássicos têm tido muita aceitação, principalmente fora de Portugal. E depois temos uma linha de indoor e de outdoor. A estratégia de internacionalização tem sido uma estratégia consolidada. Nos últimos 20 anos a empresa iniciou esse processo e hoje a esmagadora maioria dos nossos parceiros internacionais são parceiros com uma longevidade grande. Portanto, eu acho que uma empresa centenária tem sempre tempo, temos sempre tempo, e acho que privilegiamos as relações de longo prazo, e isso tem sido um fator que também garante desta continuidade da vertente de exportação, que cada vez é maior. Temos uma média de 30 agentes, mas é a nossa intenção alargarmos mais esse leque de países que nos compram os produtos. Isto mesmo apesar de termos vivido aqui uma pandemia que teve naturalmente impacto. Qual foi o impacto que teve no vosso negócio? As crises obrigam as pessoas e as empresas a reinventarem-se. E aqui não foi só uma capacidade da Addico, foi o mercado. Aquele negócio que diminuiu pelos canais tradicionais teve um incremento muito grande no canal privado. As pessoas passaram a ter mais tempo em casa, olharam mais para os seus espaços e acabamos por ter uma procura. Houve um ligeiro desvio do canal tradicional dos prescritores, dos decoradores, dos arquitetos de interiores, para o canal privado, onde as pessoas quiseram enriquecer o espaço onde passaram a estar mais tempo. Qual é então aqui a vossa estratégia e como é que estão no fundo aqui a desenhar o vosso futuro? Nós pretendemos, eu diria que é a nossa visão de futuro. Nós, ao celebrarmos agora este centenário, a assinatura que passamos a ter é desenhar os próximos 100 anos. E o desenhar os próximos 100 anos para nós significam 3 ou 4 coisas, que é garantir no nosso atual portfólio de produtos a sua extensão do seu ciclo de vida, que durem mais tempo, sermos fiéis ao nosso ADN no desenvolvimento de novos produtos, valorizar a linha de clássicos, porque é um elemento de diferenciação em termos dos novos mercados, é um cartão de visita muito forte, e, por fim, claramente prepararmos a empresa para que alguém no futuro possa celebrar os 200 anos, uma vez que no passado alguém preparou a empresa para nós hoje celebrarmos os 100. Estas são as grandes linhas da empresa.